Bom, depois de tudo que aconteceu ontem, desse empate trágico contra o Criciúma, eu entendi que era necessário tentar apurar, buscar informações de bastidores para entender como ficou o clima, como o grupo reagiu a esse empate, comissão técnica, como foi o clima no vestiário, para poder passar para vocês e entender também melhor o que a gente pode esperar nessas 3 rodadas finais. E o resultado disso, dessas conversas que eu tive hoje, é preocupante, porque a gente sabe que o desgaste emocional é muito grande, né? Eu, por exemplo, dormi muito pouco, trabalhando, você já acorda já com a cabeça novamente a mil, absorvendo ainda um monte de informação, e conforme você vai conversando, você vai, enfim, entendendo um lado, entendendo o outro. E a minha preocupação, ela sempre foi de uma inexplicável desmobilização ou de uma ainda mais inexplicável falta de vontade ou falta de dedicação de alguns jogadores, é algo que eu tento sempre não acreditar. Não acreditar. Porque são atletas profissionais e que ganham muito bem por isso. E para mim está muito evidente que tem muitos jogadores ali que estão sofrendo, estão em dificuldade, estão tentando ajudar, alguns não conseguem. Mas alguns rendem muito abaixo. E não só tecnicamente não, mas de postura. E eu trouxe aqui mais cedo a entrevista do Thiago Santos, que é uma entrevista que ela resume muito, muito do que está acontecendo. Assim, uma apatia, sabe, uma aceitação de tudo que está acontecendo, tratando com uma naturalidade um resultado como o de ontem, que só deixa o torcedor ainda mais desesperado. E aí, beleza, né? Isso numa entrevista, mas como é internamente? Aí eu fui buscar informações, e o clima no vestiário ontem, diferente de outras situações em que o Fluminense perdeu jogos, naquela própria sequência lá do Diniz, que havia muita cobrança ali naquele momento, não que não esteja havendo cobrança, mas o clima, era um clima de velório. Ah, mas é normal, empatou um jogo desse, mas era um clima de abatimento, e isso me preocupa. Sabe, o técnico Mano Menezes assumiu a palavra na roda de jogadores, depois o presidente Mário Bittencourt pediu a palavra, e ambos tentando colocar o clima um pouco para cima, dizer que tem 3 decisões, tem 3 finais pela frente, que ainda tem campeonato, que ainda tem como o Fluminense sair dessa situação, que é preciso acreditar, cada um acreditar ali um no outro para sair disso. Mas os jogadores estavam muito abalados e o clima estava muito pesado, porque até pessoas que não são, o jogador só entrou no vestiário ontem, jogador, comissão técnica, enfim, pessoas que estão ali diariamente, fazem parte da comissão técnica, diretoria, como o Mário, não sei se tinha mais alguém da diretoria, mas ninguém mais ontem podia entrar no vestiário do Fluminense. E esse clima de abatimento é que me preocupa muito. Porque se os jogadores deixarem realmente chutar o balde, não acreditarem que eles juntos podem tirar o time dessa situação, aí infelizmente, meus amigos, infelizmente, quem vai acreditar? A gente? Se os caras não acreditam, quem vai acreditar? Ah, mas acreditam sim, estão trabalhando sim, ninguém aqui é palhaço, tá todo mundo se dedicando, tá todo mundo honrando a camisa, tá todo mundo querendo ser... Será que tá todo mundo mesmo? Eu vou trazer para vocês aqui umas imagens que, veja bem, tá longe de ser, na minha opinião, um dos principais responsáveis por isso. Muito longe. É um jogador que se tornou ídolo, pelo que conquistou, pela importância que ele teve nesses anos de Fluminense. E pelo que ele fez, eu acho que é indiscutível. E até grande parte dessa temporada é um dos poucos que se salvava ali, a gente cansou de falar isso. Mas o comportamento ontem do John Arias no jogo é muito alarmante. É muito alarmante. E representa, simboliza muito isso que eu venho falando para vocês, que é a questão da postura, que é a questão de demonstrar realmente vontade, disposição, sabe? De não aceitar a derrota, de não aceitar perder mais pontos em casa. Essa postura de correr um pelo outro, gente, é só ver o que esse Fluminense corria no passado. Em quase todos os jogos se interessavam. Os caras se matavam em campo, pra lá e pra cá, indo e voltando toda hora. Quantas vezes a gente cansou de falar isso?
E realmente alguém está vendo isso nesse time de fato? Alguém está vendo essa solidariedade como a gente viu ano passado? Porque eu vou adiantar para vocês, se não tiver isso nesses jogos finais, não vão conseguir. Porque ali tá cada um joga tecnicamente, é um pior que o outro, salvo uma exceção aqui, outra ali. Se não correr, não for na disposição, na raça, na vontade, na união, esquece, não vão conseguir. Reparem só no comportamento do John Ares nessas jogadas. Ele tá aqui, o Samuel Xavier, olha só, um movimento parecido com o que a gente viu naquele lance do jogo contra o Fortaleza, o jogo Barbosa, a linha defensiva, cada um marcando um, e o Samuel Xavier fechando o meio, corretamente, está correndo ali para fechar com os zagueiros, fechando o meio. O ponta tá passando aqui, quem tem que acompanhar, o ponto lateral, poderia ser o Alan, enfim, é o Ares. Vamos lá. O Ares viu, percebam aqui que o Ares viu o Marcelo Hermes, tá ali sozinho. E aí, o que faz o Ares? Corre para o meio de campo. A bola vai vir aqui, ó, no Marcelo Hermes. Pegou a bola sozinho. E vai dar sequência de jogada. O Ares dá um trote ali. Enfim, poderia ter acontecido alguma coisa. Agora uma outra jogada. Lá pela direita. A bola vai atravessar. Vai vir aqui para o lado esquerdo. Novamente, Samuel Xavier está lá, fechando com a última linha. Thiago Silva está aqui na sobra. O Samuel Xavier marcando o Bolasse. E tem um jogador ali sozinho. Os volantes ocupados, cada um marcando o seu. E aí? Não foi, poderia ter acontecido alguma coisa. Não aconteceu. Novamente, o Ares com o Hermes. O Hermes recebe a bola. Vamos lá de novo. Samuel Xavier está ali perseguindo. De novo vai Marcelo Hermes. Samuel Xavier foi dar um bote lá, todo errado. E olha aí. O Ares voltando atrás do Marcelo Hermes. Novamente não deu em nada. Vamos lá para um outro lance. Olha o Ares agora. Isso 34 do segundo tempo, tá? Os outros lances, reparem. Eu já vou falar disso, mas 34 do segundo tempo. O Fluminense desesperadamente precisando de um resultado. E aí não é só o Ares não, tá? Mas é só porque chama atenção, eu vou explicar porque olha só. Olha só a intensidade do Fluminense para tentar roubar. Olha como o Criciúma sai jogando, gente. Olha como o Criciúma sai jogando, a tranquilidade que os caras saem jogando para buscar o ataque. Se eu olhar aqui, a gente está falando aqui de 5 minutos do primeiro tempo, tá? For passar aqui para o outro lance, vamos lá, 24 minutos do primeiro tempo, tá? Ah, o cara tá cansado, tá morto. Não, não é isso não. E de novo, aqui 27. E olha a velocidade com que o Ares volta. E por que eu tô falando só do Ares? Dá para citar um monte ali. E já vou repetir de novo, para não interpretarem errado. Tá longe de ser um dos principais culpados. Não será um dos principais culpados. Mas tá muito evidente. Não sei se a cabeça dele tá em outro lugar. Não sei o que ele tá... Não sei se ele já tá pensando em Europa, se ele tá... Não sei o que tá acontecendo. Eu sei que não é um comportamento natural para um John Ares que corre como um animal em campo. Para um John Ares que sempre foi um dos caras que mais se dedicou, que tem um físico invejável, um cara que tem uma dedicação absurda, sempre teve. Não é um comportamento normal para o John Ares. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não é jogar a culpa nele, mas é mostrar que isso representa muito o que está acontecendo. E você vê um monte de gente do lado também olhando. Isso chama atenção por ser um dos jogadores que, para mim, sempre estiveram, ó, pô, dá para falar de qualquer um, não dá para falar do Ares. Mas o jogo, eu já tinha percebido com o jogo rolando. E aí, quando eu recebi esse vídeo com esses lances, eu falei, pô, isso não pode ser normal. Não tem como ser normal. E desculpa, isso também explica porque o Fluminense não consegue ganhar do Criciúma. Não consegue ganhar de ninguém em alguns jogos. Isso aqui fala muita coisa. Vamos pro que foi o quase gol do Criciúma, que de maneira inacreditável aquela bola não entrou. Ali foi realmente, eu nem sei. Reparem, vamos lá, a bola levantada na área, para variar, o Fluminense não ganha uma bola de cabeça no ataque, mas na defesa perde muitas, né? O cara cabeceou a bola,
para dentro, subiu 1000 vezes mais, que eu acho que era o Renato, era o Serra naquela bola ali, talvez. E beleza. Cabeceou essa bola para baixo. Aí o Thiago Silva tá lá dentro do gol, divide, a bola vai na trave. Reparem a sequência do lance agora. Todo mundo fica parado e ninguém tem reação. O Fábio faz um milagre, que é um dos poucos que honram essa camisa de fato. E se o Fluminense permanecer na primeira divisão, com o título da Libertadores que esse cara conquistou, ele tem que ser eternizado, tem que dar uma estátua pro Fábio. Profissional absurdo, absurdo. E aí, olha só, a sequência do lance, olha lá. Claro que, assim, tem uma... É difícil, porque na hora o susto é tão grande, bate um pavor, e aí você tem uma dificuldade de reação, é um mundo normal, é do ser humano. De certa forma, é compreensível, mas não todo mundo. Só tava o Thiago Silva ali, que fica meio sem ter o que fazer também, e ninguém tenta ir pro bolo e fazer alguma coisa. Assim, tá todo mundo assustado olhando. Então são comportamentos que, sinceramente, me preocupam demais. E uma outra informação que eu recebi, e assim, na verdade, são muitas informações que chegam, e a gente tem que filtrar, apurar, porque vocês sabem, tem muita responsabilidade com o que eu falo aqui para vocês. Principalmente quando é algo de bastidores, que a gente não vai ter prova, né? É uma relação de apuração, de confiar na fonte que está te passando aquela informação. E por isso chegam coisas de alguns jogadores, e quando eu não tenho uma confirmação a mais, eu não falo. Mas é fato, e isso sabe por que é fato? Porque vem de jogador. Ah, não foi o cara que... Não, vem de jogador. Tem, na visão de alguns atletas, alguns companheiros não estão tendo a dedicação esperada ou se dedicando da forma como alguns outros estão. E essa divisão, não vou chamar de racha, enfim, essa palavra, mas essa divisão, essa insatisfação, e alguns até com o comando também do Mano Menezes, isso talvez explique o porquê de algumas coisas não estarem surtindo mais o efeito necessário. Eu até falei sobre isso. Parece que o trabalho do Mano chegou ali no limite onde ele não vai conseguir tirar algo diferente para criar uma situação, um fato novo e conseguir chegar a uma vitória por outros caminhos. Por isso é justificativo. A gente finaliza mal, a gente cria pouco, faz poucos gols, temos essa dificuldade na bola aérea, temos dificuldade para aproveitar os cruzamentos. As dificuldades todo mundo sabe, mas não há evolução. Né? Desde que o Cauã Elias parou de fazer gol, o Fluminense também deixou de pontuar. Então, a sensação é uma sensação muito ruim. Os tópicos ali para rebaixamento, o Fluminense aos poucos parece que vai cumprindo um por um, sabe? Ali vai riscando, vai dando check. Isso aqui já foi, e parece que ele vai a cada rodada buscando mais um para bater todas as metas ali necessárias para se obter um rebaixamento vergonhoso. Essa é a situação. É muito evidente que o clima não está bom, não há aquela união como tinha antes. E olha só outra coisa que me chamou muita atenção. Nesse post aqui numa rede social, olha só. Vou colocar aqui na tela para vocês. Veja bem. É no Flumidio isso aqui. Esse momento aqui foi muito revoltante. É o momento do gol, tá? Do quase gol do Criciúma que eu mostrei pra vocês. E simplesmente escancarou a falta de vontade do time. Os jogadores abandonam o lance e deixam o Fábio sozinho para operar o milagre. Todo mundo assistindo enquanto o Criciúma finalizava 3 vezes na pequena área. Inacreditável. Faltam até forças para cobrar. A gente torce porque é torcedor, mas está difícil acreditar. Sabe quem é essa aqui? Roque Otero. É a esposa do Germancano. É a esposa do Germancano que curtiu esse post aqui. E se ela curtiu, é porque ela concorda. Se ela curtiu, é porque ela sabe, e tá todo mundo vendo, que a solidariedade foi pro espaço. Não tô dizendo nem só nesse lance não, tá? Porque é só mais um lance para representar como o time tá abatido, como o time tá meio sem prumo ali. Mas o fato dela curtir uma publicação como essa mostra que há ruídos, há divergências, há problemas. Então, se esses caras não conseguirem solucionar isso, se eles não se unirem com o comando técnico para esses 3 jogos, e depois cada um vai seguir sua vida, cada um vai fazer o que quiser, sai, rescinde contrato, não sei.
o técnico vai embora, faz uma limpa total. Se eles não mudarem esse comportamento, se eles não conseguirem, em prol do Fluminense, se é que há ainda um resquício de vergonha na cara, de insatisfação, de revolta, de receio, de entrarem para a história do Fluminense como os jogadores que conquistaram a Libertadores e depois no ano seguinte tiveram esse rebaixamento vergonhoso, se há algum brilho nesse sentido, eles vão precisar ter atitudes diferentes. Porque são sinais, e esses sinais que a gente vem observando, mais informações que a gente vai colhendo, eles escancaram tudo que está acontecendo. E fica muito evidente. Não adianta fechar o olho para a realidade, gente. Ninguém está criando isso. Isso está diante dos nossos olhos. É só observar, é só ver. Negar a realidade foi o que o Fluminense fez desde o início do ano, e o que muita gente fez desde o início do ano, e também por isso a gente chegou aqui nessa situação. É isso. Qualquer informação, qualquer outra novidade, eu volto aqui, como sempre, no canal do Lessa, trazendo para vocês as informações que eu apuro. São notícias boas, ruins, mas sempre com responsabilidade, com o trabalho, para deixar vocês bem informados e entenderem o que realmente está acontecendo no clube. E algumas coisas às vezes ajudam a explicar certas decisões, certos comportamentos, algumas coisas que a gente vê. Valeu? Um abraço. Se você puder deixar o seu like também é muito importante, tá? Depois do seu comentário. Se inscrever aqui no canal também para ter todas as informações. Mas antes de encerrar, na verdade, eu já ia encerrando aqui, aí chegou a informação de que o jogo contra o Atlético domingo vai ser apitado por simplesmente Rafael Claus. Gente, não é possível. Assim, não é possível que a CBF não tenha outro árbitro para escalar, cara. O Claus acabou de apitar o Fluminense e Fortaleza agora, já tinha apitado o Fla-Flu. E tudo bem, não cometeu erros absurdos nesses jogos, realmente. Mas a gente sabe que é um árbitro que ninguém suporta, o Fluminense não suporta esse árbitro internamente também, alguns pelo menos. E aí vai a CBF e coloca Rafael Claus apitar esse jogo de novo, na casa dos caras. É um negócio impressionante. Cara, eu só torço pra acabar isso logo, sério. Esse 2024 tá muito insuportável, cara. Se eu não me engano, foram 7 jogos recentes aí, teve uns 6 paulistas apitando os jogos do Fluminense. Só isso. Impressionante. Mais uma vez, muito obrigado, CBF.